eu sou Irene Azevedo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre transição de carreira como um item de sustentabilidade e como isso aumenta o ROI. Na Lee Hecht Harrison, onde eu trabalho, eu hoje estou como diretora de consultoria responsável por transição de carreira e gestão da mudança. Então, layoffs, reestruturações, fusões, aquisições, são palavrinhas que nós vamos ouvir falar durante o tempo todo. E o número de layoffs, segundo o Bureau of Labor Statistics, vai continuar crescendo. Então, logicamente, dentro desse contexto, haverá mudanças nas relações entre empregadores e empregados. E, logicamente, a gente não pode deixar de levar em consideração que a tecnologia vai afetar todas essas relações. Então, dentro desse contexto, os serviços de transição de carreira, eles não mais vão ser considerados como um benefício, e sim como um item de sustentabilidade. As corporações, elas vão continuar tendo diversos desafios. O fim do pleno emprego, quer dizer, como é que eu engajo as pessoas se eu não posso prometer que elas vão ficar por muito tempo dentro da minha organização? Os avanços tecnológicos afetando todas as relações, uma concorrência acirrada, uma guerra por preços, mas, por último, e não menos importante, e mais importante, 3 gerações que pensam, sentem e agem de forma diferente. E aí, as organizações elas vão ter que estruturar os seus treinamentos e desenvolvimentos de forma com que essas 3 gerações possam ser capazes de fazer diversas formas de aprendizagem de acordo com o estágio em que elas estão. Não é um estágio nem melhor nem pior, mas cada geração tem a sua forma de aprendizagem. Então, nós também, enquanto provedores dos serviços de transição de carreira, também tivemos que adaptar esta forma de aprendizagem para as pessoas que estão em transição conosco, porque também teremos 3 gerações passando por este processo. E, por isso, no atendimento individual, a gente vai ter que ter Skype, né? Ou o individual mesmo, presencial. O nosso portal, ele oferece toda a metodologia dentro do portal para aquelas pessoas que gostam de seguir um portal. As palestras, a gente tem palestras presenciais, mas também temos e-learnings, cobrindo todas essas palestras. Diversos cursos de requalificação, permitindo a quem está em programa de transição de carreira a se atualizar, inclusive a se preparar, por exemplo, para gerenciamento de projetos. Logicamente, todas as nossas posições elas estão dentro de um banco de dados, mas mais ainda, o nosso banco de dados tem um software inteligente que capta as informações do mercado para facilitar a pesquisa de quem aqui está em transição de carreira. E, por último, como algumas gerações não gostam da simulação de entrevista presencial, nós temos um centro de entrevista que permite que a pessoa, mesmo ela se grave através de certas perguntas, regrave, veja, converse com o seu consultor. Então, a transição de carreira, eu falei no início que ela aumentava o ROI. Né? Vamos explicar um pouquinho melhor esse conceito. A maioria das pessoas que saem de uma organização, essas pessoas vão ficar dentro do mesmo setor. E, tendo sido funcionários das empresas, elas vão falar com quem fica. Então, só mostrando isso, as pessoas, quando saem, elas vão para onde? Elas vão para o seu concorrente, ou para o seu cliente, ou para os seus fornecedores. E, ressalto, mais importante, conversam com quem fica. Então, a maneira com que eu trato essas pessoas, ela vai refletir diretamente na minha imagem. E, além disso, a gente sabe que as pessoas que têm suporte durante o seu processo de transição de carreira, elas se recolocam muito mais rapidamente, né? 2 vezes mais. E como elas são bem atendidas e têm esse suporte, isto também reduz em 30% o risco trabalhista. Como eu falei anteriormente, vou ressaltar, se eu sou bem tratado, eu vou falar bem de você, então eu vou reforçar a reputação da sua marca. Além disso tudo,
é uma prática que as grandes empresas e médias empresas praticam. E, de novo, último, não menos importante, melhora o engajamento de quem fica, porque sabe que vai ser bem tratado, porque os seus colegas foram bem tratados. Então, algumas medidas que a organização deve adotar para que ela possa realmente garantir este aumento de ROI. Então, primeiro, tem que planejar muito bem a comunicação com quem sai e com quem fica. Então, para isso, a gente sugere que a organização faça uma pesquisa com os colaboradores antes, durante e depois. Mas esses são os que ficam. E com quem sai? Eu também posso pesquisar a respeito da satisfação dessas pessoas que saíram com os programas de transição, por exemplo, que eu ofereci. Me preocupar, eu como organização, como é que está a carreira de quem saiu e trazer esses dados para dentro da organização. Com isso, eu também estou reforçando a minha imagem interna. E, basicamente, é se comunicar o tempo todo com as pessoas. Comunicação é a palavra-chave. Também eu posso identificar um grupo de colaboradores chaves e medir como é que está a retenção dessas pessoas. Olha, se eu fiz tudo corretamente, eu estou sempre me comunicando, expressando a minha preocupação com todos, provavelmente essas pessoas vão ficar mais tempo, vão ficar o tempo necessário dentro da organização. E, por último, é interessante eu ter alguns medidores de produtividade, antes, durante e depois. Então, uma comunicação bem feita, uma transição de carreira oferecida para quem está saindo, se desligando dessa organização, vai melhorar a minha imagem, construir a minha marca, né? E, consequentemente, aumentar o meu ROI.